esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Baseado no Evangelho, eu tenho uma notícia para vos dar, e acredito que ela não é tão agradável não, viu? Mas eu precisarei dar. A notícia que eu vos darei não é agradável, nem sei como dar essa notícia. Estando nós nesta bela noite, dando continuidade, clamando pelas famílias. Hoje é a 7ª noite. No próximo final. E como eu estou falando para a família, para as famílias, quero vos dizer uma coisa: dias difíceis virão. Dias difíceis virão. Como eu gostaria de chegar aqui e dizer outra coisa para você. E olha que eu relutei em vos dizer essa notícia, viu? Quando eu fui rezar, preparando esta homilia, o Senhor pediu para que eu começasse a homilia dizendo isso: dias difíceis virão. Baseado no que Ele mesmo falou. Eu vos falo isso para quando chegar o dia, vós estejais preparados. Lembrar, avisar de um dia difícil ou dias difíceis é simplesmente para se preparar. Imagine se, Deus o livre, alguém fosse roubar a tua casa e o teu vizinho avisasse, você ia achar ruim? De jeito nenhum. Ia se preparar, ia ligar para a polícia, lá sei, ou ia pegar um pedaço de cacetete, um pedaço de pau, tentar se defender a tua casa, a tua família. É o que o Senhor está fazendo. Ele está avisando que dias difíceis virão, e quando vier esses dias difíceis, estejamos preparados. E como é que nós estaremos preparados para os dias difíceis que virão? Vamos voltar para o Evangelho para entender a preparação e como se preparar. Quem vai nos defender? Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos prepara, é o Espírito Santo que nos fortalece. Sem Ele, estamos perdidos. Por isso que nossas famílias, mais do que nunca, precisam se erguer para rezar. Nós vencemos as batalhas por meio da oração.
Não esqueçamos disso. Essas 8 semanas que viveremos, como eu vos disse, essa é a 7ª, é exatamente para recordar você que é tempo das famílias rezarem e rezarem muito. Não pare nessas semanas que nós promovemos aqui no Rincão do Meu Senhor. Vá muito além. Que essas semanas sejam simplesmente para preparar você a continuar como família que rezam. Que se tem famílias que rezam, famílias que estão ali unidas em oração, o demônio não tem poder nenhum não, viu? O demônio não pode com família que reza não. Mas também é verdade, se não rezar, ele faz um estrago. Se a família não rezar, o demônio faz um estrago. E você sabe do que eu estou falando. Talvez já estragou a tua família. Talvez já estragou a família do seu vizinho. Se nós como família não rezarmos, ele fará um mal tremendo. E o demônio sabe disso. A brecha para ele entrar numa família é a família deixar de rezar. Essa é a brecha. Deixou de rezar, ele chega e nunca está sozinho, viu? Está sempre mal acompanhado. O demônio só anda mal acompanhado e entra, e onde ele entra, ele estraga. Portanto, sabendo daquilo que nosso Senhor assim nos instruiu, nos ensinou, nos orientou, hoje e agora, nesse tempo, é tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo, para que quando os dias difíceis chegar, e aos poucos tem chegado, nós possamos permanecer de fé, de pé. Possamos permanecer de pé, de modo que a nossa fé não seja abalada. Dias difíceis estão chegando, como por exemplo, onde nós não vamos poder falar de Jesus abertamente não, viu? Hoje eu estou aqui com o microfone na mão, falando para todos vocês do Rincão do Meu Senhor. Ainda tem gente assistindo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, ainda vai ficar gravado. Daqui a pouco não vai poder não, tá? Quem se pronunciar abertamente, defendendo a fé, vai ser processado, vai ser preso e até morto. E não está longe não, tá? Como eu gostaria que isso estivesse longe, mas não está não, está mais perto do que nós imaginamos. Recentemente, se você não acompanhou, dá tempo, depois você pesquisa lá, um caso no Rio de Janeiro, onde um padre se pronunciou defendendo o matrimônio, e ele reafirmava o matrimônio entre homem e mulher. A pessoa se sentiu agredida, processou o padre. Estou falando lá do início não do cristianismo, estou falando agora, tá? Esse mês inclusive, aliás, mês passado, mês de abril. Olha só, então nós não estamos tão longe não. Estou falando de defender a fé, não estou falando de defender ideologia, defender a fé. Que para nós cristãos, nós acreditamos que como foi que Deus pensou a família? Homem, mulher e os filhos. Fora disso não foi pensado por Deus não. Se tem outros criando outros modelos de família, mas não é o modelo criado por Deus. E olha, hoje eu posso falar isso, daqui a pouco não poderei não, viu? Dias difíceis estão chegando. Dias difíceis já chegou dentro das escolas. Quantas escolas que hoje não pode mais rezar? Aqueles que conhecem um pouco da minha biografia, eu vim de uma metrópole, tem 1001 pessoas, um vilarejo lá no São Miguel do Guamá, Cristo Rei, tem 1.500 pessoas mais ou menos. Tem um polo educacional lá, onde as comunidades do interior vizinhas vão para lá, para as crianças serem educadas. Lá na roça, neste colégio, neste polo educacional, tristemente,
explicitamente, já não pode mais rezar. É proibido. E o argumento que a diretora usa é que não pode não, porque tem outras pessoas que não querem rezar, que o Estado é laico, portanto não pode rezar. Se for para rezar, tem que permitir que as outras expressões religiosas possam também fazer ali a sua oração. Argumento mais terrível do mundo. Estou falando lá no Cristo Rei, estou dando endereço de onde eu vim. E quando eu soube disso, só faltei chorar. Meu coração sangrou, que é o vilarejo que eu cresci. Não cresci tanto não, mas cresci. E saber que está sendo assim, uma cidade pequena de 40 e poucos mil habitantes, está sendo assim. E quantas outras escolas está sendo assim, já não pode mais falar de Jesus. Não é verdade que nas escolas públicas antes tinham chamado ensino religioso? Tem mais não, viu? Tem mais não, viu? Não pode não falar de Jesus. Eu não estou falando de político não, estou falando de falar de Jesus, nosso Salvador. Já não pode não, viu? Já não pode não. Imagine só um ambiente onde Jesus não tem espaço. Esse ambiente é saudável? Não. A educação no Brasil é preocupante, porque a coisa não tem melhorado, tem piorado. A gente não vê melhora. Olha, eu queria estar nessa noite pregando diferente para vocês, viu? Queria estar falando que as escolas da agora para frente, todo mundo ia poder rezar, ia ter até padre atendendo confissão, celebrando a missa uma vez por semana. Queria falar isso para vocês, mas não é não, viu? Não tem lugar nem para rezar mais o Pai Nosso. Até a cruz que dentro das salas tinha, tem mais não, viu? Tem mais não. Meu Deus do céu. E é esses lugares que os vossos filhos estão sendo educados. Isso que é preocupante, meu Deus. São esses lugares que os vossos filhos estão sendo educados. Mas educado como, meu Deus do céu? Por isso que eu vos digo, dias difíceis estão chegando, e nós precisamos estar preparados para não abrirmos mão da nossa fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo é algo inegociável. Os nossos valores cristãos são inegociáveis, não podemos abrir mão. E já tem muita gente abrindo, viu? Ah não, padre, não tem o que fazer, né, padre? Fazer o quê? Não, não. Tratando da fé, tratando dos nossos valores, essas coisas são inegociáveis. A própria ideologia de gênero, que era algo tão distante, agora não é mais não, viu? Já tem alguns lugares não tem mais banheiro masculino e feminino não, é misturado. Misturou. Minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, desatadora dos nós, desata esse negócio. E as coisas vão entrando. Pensou que não, nós não vamos ter saída. Por isso que nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que rezam, famílias que rezam, para não se dobrar diante das propostas do mundo. E as propostas do mundo são contrárias à proposta do Evangelho. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos isso de jeito nenhum. Eu sei que não é fácil para você pai, para você mãe, educar o seu filho, mas com Deus é possível. Com a força do Espírito Santo é possível. Pai, mãe, peça a sabedoria do alto para educar os vossos filhos, sobretudo educá-los na fé, amando o nosso Senhor, obedecendo os mandamentos, vivendo uma vida sacramental. Peçam sabedoria, inteligência, discernimento ao Espírito Santo,
e não se dobre às ideologias. Não se dobre, custe o que custar. Eduque os vossos filhos na fé católica, apostólica, romana. Não deixe que as ideologias da vida entrem na sua casa, entrem na sua família. Não. Eduque seus filhos amando a Cristo, amando a igreja. Essa é a melhor forma e a forma correta de assim educar os seus filhos. Mas o princípio, a base, é a oração. Faço questão de ser até inclusive insistente neste ponto, a oração. Eu cresci num ambiente onde os meus pais me ensinaram a rezar. Não foi o catequista não, tá? Quem me ensinou a rezar a oração do anjo da guarda, Ave Maria, Pai Nosso, glória ao Pai, não foi meu catequista não, tá? Foram meus pais. Eu aprendi a rezar o texto com meus pais. Aprendi a rezar o ofício à Imaculada Conceição com meus pais. Os filhos hoje estão aprendendo a rezar com quem? Malemar com catequista. Não terceirize a educação religiosa do seu filho, pelo amor de Deus. Não, é você pai, é você mãe, o responsável para ensinar a rezar. Inclusive o Santo Terço, reunir em família. Eu cresci nesse ambiente. Meus pais tiveram poucos filhos. Poucos, só 17. Só 17. Dos 17 tem 14 vivos. Dos 14 vivos tem eu. Dá de perceber que eu estou vivo, né? Isso é tranquilo. Dos 14 tem eu que sou padre, tem 2 que são freiras da congregação do Preciosíssimo Sangue, 10 casado na igreja, tá? Não é negócio de estar junto não. Quem fica junto é feijão e arroz. Cristão casa, casado na igreja. E tem um solteiro, está namorando, espero que se arrume na vida. Deu certo, rapaz, só esse negócio de reunir para rezar. Meus pais criou 14, e todos os 14 cristãos. Deu certo, rapaz. Mas sabe por que deu certo? Porque criou nós rezando, criou nós na igreja. E o que as famílias de modo geral têm feito? Distanciado da igreja, distanciado de Deus. Tem como dar certo longe de Deus? Tem como uma família dar certo longe de Deus? E aqui que está o primordial, meu Deus do céu. Eu aprendi a me confessar vendo meus pais se confessando. E olha que eles não se confessavam sempre não, viu? Que eu fui criado num contexto, era cada 4 meses uma missa, que eu morava na roça. Mas meu pai e minha mãe eram fiel no que dizia o mandamento, confessar pelo menos uma vez. Eles calculavam ali como não podia confessar sempre, pelo menos uma vez se confessava. E eu lembro vendo meus pais se confessando. Depois eu vi que eu também precisava se confessar. Foi vendo meus pais recebendo a Eucaristia que eu quis também receber. Diga, eu quero. Não sabia nem o que era, mas eu queria. Deu certo, rapaz. Deu tão certo que eu não só recebo a Eucaristia, mas como padre consagro a Eucaristia. Deu certo. Família que reza dá certo. Esse é o segredo. Qual o segredo para uma família dar certo? Rezar. Ah, como eu gostaria que essa 7ª semana, a 8ª na próxima segunda, você entendesse isso. De hoje em diante, mais do que nunca, rezar. Rezar, 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 rezar e rezar. Viver uma vida sacramental em dia, conforme manda a Santa Igreja.
Esse é o modo mais correto de nós sermos cristãos católicos. E se nós formos assim, homens e mulheres de oração, famílias que rezam, quando chegar as dificuldades, e chegarão, a nossa fé não vai ser abalada, como diz o Evangelho. Não vai. Mas se nós não rezarmos, a primeira proposta para nós negarmos Jesus, nós iremos negar. Nós estamos chegando em tempos difíceis. Ou nós somos santos, ou nós iremos negar Jesus. Não vai ter meio termo. Ou santos, ou seremos aqueles que negarão nosso Senhor. Não tem meio termo, tá? Não tem. Eu espero que você escolha por Jesus, escolha pela santidade, a sua família escolha por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão de São Bento, no qual esta missa é dedicada a Ele todas as segundas-feiras, que interceda por cada um de nós. Eles já estão lá junto de Deus, eles sabem muito bem o que eu estou falando, mais do que nós. Que eles intercedam por nós, para que enquanto peregrinarmos neste mundo, possamos perseverar sem desanimar e sem abalar a nossa fé. Que a nossa fé não seja abalada, mas para que a nossa fé não seja abalada, só tem um jeito: sermos cheios do Espírito Santo. É por isso que nós, a Canção Nova, tanto motivamos você a rezar, e rezar muito, que nós sabemos que se o mundo tiver homens e mulheres que rezam, homens e mulheres que rezam, treme o inferno. Homens e mulheres que rezam, treme o inferno. Famílias que rezam, treme o inferno. Agora, famílias que não rezam, o inferno entra. Família que não reza, o inferno entra. A família que reza, põe para bem longe. Escolha ser uma família que reza, uma família que busca a Deus, para que o mal não permaneça dentro do teu coração, para que o mal não permaneça dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu quero terminar essa homilia consagrando você, a tua casa, aquela que pisa, que esmaga a cabeça de Satanás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.